Vamos ao estudo da palavra, irmãos? Se você quiser repetir essa oração comigo, você pode, tá bom? Senhor Deus, fale ao meu coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja assim, que nenhum de nós saia daqui sem ter escutado a instrução do Senhor. Quando eu era criança, o serviço de aviação não era algo tão acessível como é hoje. As passagens eram caríssimas. Às vezes, por exemplo, o meu irmão quer vir lá do sul para cá e pega passagem de avião por R$90, por R$80. Isso quando eu era criança, sei lá, 25 anos, era um negócio impensável. Hoje tem passagem de ônibus que é muito mais cara do que isso. E por serem extremamente caras, todas as viagens que eram feitas de avião, elas tinham algumas regalias, né? Era sempre um jantar bem servido e tal, tinha bebida. Então, eu lembro quando eu era criança era isso, você viajava de avião, tinha opção para o jantar, era tudo muito elegante, tudo. E aí com o tempo foi se popularizando, algumas empresas entraram no mercado e a gente, era engraçado, na época em que eu trabalhava, eu tinha um outro emprego que não o ministério da igreja. Eu viajava muito pelo Brasil e às vezes a secretária lá da empresa marcava por uma companhia e às vezes marcava por outra. Uma das companhias a gente já sabia que assim, ia viajar daqui até Fortaleza e a nossa comida seria um saquinho de amendoim. E já sabia, a gente às vezes conversava com ela, escuta, dá para marcar aquela outra, olha aí, esse mês vai ter que ser por essa mesmo e tal, lá vamos nós para Fortaleza comer um saquinho de amendoim. Agora, olha só, em vez de nós olharmos sob esse ponto de vista, de que embarcaríamos, sentaríamos numa poltrona aconchegante, nos reclinaríamos, tá certo? Ar-condicionado, tudo fresquinho, teria água, banheiro, bebida, tudo direitinho. Em 3 horas e meia, nós estaríamos a não sei quantos mil quilômetros de distância, desceríamos lá seguros, tranquilos, entendeu? Dos compromissos. Em vez de olharmos para isso, às vezes a gente se pegava reclamando do saquinho de amendoim que a gente ia receber, porque não queríamos um saquinho de amendoim, queríamos algo mais, sei lá, mais pomposo, melhor, enfim. Falando sobre a nossa vida, meus irmãos, é certo que há questões que cercam a nossa passagem por essa vida, por essa terra. Essa vida que nós levamos até o dia em que nós fechamos o olho lá pela última vez, para ali iniciarmos a nossa eternidade. É certo que há questões que cercam promessas de Deus, adversidades. Hoje eu gostaria de falar, Anderson ou Sara, por favor. Hoje eu gostaria de falar sobre a maior das promessas. A maior das promessas que Deus tem para nós. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 5, que é o verso da sequência. Eu vou ler 2 vezes. A minha versão é a NVI, ela está no projetor se você quiser acompanhar. Diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Eu vou ler novamente. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que não existe aqui um desprezo ao rico e um favorecimento ao pobre, até porque desde o início do capítulo 2 nós vimos, e em toda a Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não favorece o pobre, coitado, e Deus não vai castigar o rico, o orgulhoso, não é nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o que Tiago está tentando destacar aqui é apresentar para os irmãos que, às vezes, a condição social pouco significa diante daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, às vezes, o pobre é pobre, só que ele é rico em fé para herdar o reino que Deus prometeu. Por isso que ele fala, olha, Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu. Ou seja, às vezes a pessoa é pobre, só que às vezes ela é rica em fé e ela vai herdar o reino que Deus prometeu. Então não existe essa questão, esse desprezo, essa acepção ao rico. Homens tementes a Deus na Bíblia eram ricos. Por exemplo, Mateus capítulo 27, verso 57. Diz assim: ao cair da tarde, um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Depois que Jesus morreu, foi crucificado, foi retirado, né? Aí um homem rico pediu o corpo de Jesus, para que ele pudesse lavar, embalsamar, para que o corpo de Jesus fosse sepultado. Esse sujeito se chamava José de Arimateia, diz a Bíblia que ele era rico e ele era discípulo de Jesus. E você provavelmente conhece pessoas, servos de Deus, que são ricos. Então não há esse desprezo ao rico, não é isso que o texto está falando, né? Mateus capítulo 5, verso 3, que não está na projeção, houve uma mudança nas versões antigas. Eu peço para que, Celso, você tem a Almeida, não tem? Por favor, abre Mateus 5,3. Quem tem a linguagem de hoje, por favor? Caça a linguagem de hoje? Abre Mateus 5,3. Celso, faz um favor, vira para trás e faz a leitura desse verso. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já está em humildes de espírito já. Não, que bom. Essa é atualizada. É atualizada. Tem algumas que só traz assim: bem-aventurados os pobres, ou bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aí as versões que vêm depois já esclarece o que está falando da humildade. É a pobreza de espírito, é aquele reconhecimento de que você é incapaz diante do Senhor de alcançar, né? Você não tem mérito algum, é o humilde de espírito. Então, não há acepção de riqueza e pobreza. Agora, Tiago, ele faz um destaque da superioridade desse reino de Deus em relação ao reino que nós vivemos. Olha, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para herdarem o reino que Ele preparou àqueles que o amam. Esse outro reino é superior, é melhor. Esse outro reino preparado para mim e para você, para nós que temos temor de Deus, é melhor do que este mundo. É melhor do que se você fosse o Bill Gates. É melhor do que se você fosse rico, famoso, com uma família estruturada, trabalhasse no que você gostasse, tivesse flexibilidade de horário, pudesse comprar o que você quisesse, não ter preocupação, se quisesse deixar tudo de lado para curtir a vida com a família, viajar, poderia. Esse reino é melhor. Sabe por quê? Porque esse mundo em que nós vivemos, nesse mundo em que nós vivemos, as coisas perecem, as coisas acabam, as coisas são passageiras. Tudo passa. Por isso que esse reino vindouro, que é eterno, não só por isso, também é melhor. Porque diz em Mateus 6, 19 e 20 o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Sabe por que esse mundo em que nós vivemos é pior do que a eternidade? Porque aqui tudo acaba, tudo passa, tudo se corrompe. É um mundo condenado. O mundo está condenado. O mundo não está destinado a, de agora em diante, as coisas começarem a melhorar, o ser humano se endireitar em seus caminhos, né? Como sociedade, as pessoas começarem a amar e respeitarem mais umas às outras, os recursos naturais vão começar a se multiplicar, e tudo vai ser restaurado, a poluição, a camada de ozônio, a sujeira dos mares, as coisas caminham para nada disso. O mundo como nós conhecemos hoje, ele está condenado à destruição, tudo vai passar. Deve ser 2 Pedro 3, verso 9, que fala lá que está tudo condenado pelo fogo, está tudo prometido pelo fogo, a destruição pelo fogo. O mundo está condenado. Agora, o reino que nós esperamos é eterno, esse sim perfeito, que é o extremo oposto do que vai acontecer com essa realidade que nós conhecemos, que nós vivemos. Então essas coisas, elas são passageiras. Deixa eu explicar algo antes de dizer o que eu vou dizer. Martinho Lutero, que junto com Calvino, com João Calvino, foi um dos reformadores, dos principais, né? Houve outros em outros lugares da Europa. Lutero talvez seja o principal, porque ele é mais velho do que Calvino, ele começou o trabalho dele antes do que Calvino, então Lutero talvez seja o grande nome da reforma. Ele se incomodava com o livro de Tiago, principalmente com aquele trecho que dizia o seguinte: você acha que a tua fé pode te salvar? Se ela não for acompanhada de obras, ela não vale de nada. Lutero ficava incomodado com o livro de Tiago, e na tradução em alemão que ele fez da Bíblia, ele colocou Tiago depois do Apocalipse, tamanho era o incômodo que ele tinha com esse livro de Tiago, por conta dessa mensagem. Olha, você acha que a tua fé vai te salvar? Por quê? Porque ele vivia um momento em que a questão da fé como sendo suficiente para a salvação era primordial. Então, a salvação vem pela fé, sim. E quando ele lia isso em Tiago, da importância das obras acompanhando a fé, isso incomodava por conta do momento em que ele vivia. Por que eu estou explicando isso? Não querendo fazer qualquer tipo de comparação com Lutero, mas existem alguns trechos da Bíblia que me incomodam. Um deles é o fim da história de Jó. Que depois que aconteceu tudo o que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo, ele havia perdido tudo, né? Toda a riqueza dele, os bens, os filhos, ficou só a esposa. Aí diz lá no final do livro que depois Deus abençoou Jó grandemente. E aí ele passou a ter tantas juntas de bois, tantos camelos, tantas ovelhas, tantas mulas, etc. E esses tantos é sempre em dobro do que ele tinha no início. E aí diz lá que ele também que Jó teve filhos, né, como no início, 7 filhos e 3 filhas. Ainda fala, e as filhas de Jó, né, não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Então assim, esse trecho me incomoda. Ele está na palavra propositadamente, deliberadamente. Foi Deus quem inspirou o autor de Jó que estivesse ali. Mas o que acontece? Nós, meus irmãos, vivemos dias em que as pessoas no cristianismo, elas estão sendo ensinadas da seguinte forma: olha, creia, porque Deus vai te devolver tudo, que Deus vai te devolver tudo em dobro, porque Deus vai restituir. Então essas palavras, né, fazem parte do dicionário dos crentes, né? Restituir, não, porque Deus vai fazer restituição na sua vida, porque Deus isso, porque Deus aquilo. E eu pergunto para você, a regra é essa? A regra é essa? Na vida real é assim que funciona? Você conhece alguém que perdeu o cônjuge e não foi restituído? Você conhece alguém que
que perdeu o filho, a filha, e não foi restituído, e nem poderia, porque nem que venha 2 ou 3 depois, aquele que perdeu, perdeu, não é restituição. Você conhece alguém que perdeu emprego, que perdeu a perna, que perdeu a saúde, que perdeu isso, que perdeu aquilo, e não foi restituído? Você conhece algum servo de Deus que passou por isso? Levanta a mão, por favor. Eu conheço, um monte. Então eu estou contando isso para que os irmãos entendam. Por que me incomoda? Porque parece, olha, mas depois que aconteceu isso com Jó, mas Deus deu o dobro para ele. Está lá, tem um papel, tem a importância. Mas equivocadamente, para mim, não sei, às vezes nesses dias, né? Venha para a corrente de oração e tal, corrente da restituição. Aí lota aquela igreja lá, vamos lá, 40 dias de restituição, porque Deus vai restituir, tal, vamos isso, vamos aquilo. Quando na verdade, meus irmãos, aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer tipo de possível, eventual, vou usar o nome que eu estou usando, restituição que Deus possa te dar. É o reino que Ele prometeu aos que o amam. E às vezes acontece com a gente. Deus tem promessas para nós aqui. E tem, amém? Deus tem promessas de cuidado, Deus tem promessas de olhar por nós, de sustento, e Ele tem as maneiras de trabalhar. Às vezes Ele provisiona diretamente, às vezes Ele nos provisiona através da vida de outra pessoa. Então assim, as promessas de Deus, elas permanecem, elas continuam. Deus cuida de nós. Campo material, no campo emocional, sentimental, espiritual, Deus nos sustenta. Amém? Agora, às vezes, ele tem também promessas individuais, particulares. Às vezes Deus tem algo especial para você, que Ele está lá no teu coração, não pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, às vezes, por conta do nosso coração, às vezes a gente experimenta alguma confusão. E a gente crê, e a gente está passando por um momento difícil da vida, e a gente fala, não, eu creio que Deus vai reverter, ou eu creio que Deus vai restituir, não, eu creio que Deus vai devolver, eu creio que Deus vai abençoar em dobro. E quando a gente vai ver, não aconteceu. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Levanta a mão. Não, eu creio que é isso aqui que Deus vai fazer, que Ele vai agir dessa forma. E aí quando chegou lá no fim, aconteceu? Não aconteceu. Às vezes, a gente tem na nossa vida, a gente experimenta esse tipo de situação, confunde a nossa vontade com a vontade de Deus. Agora, eu queria deixar claro para os irmãos, que aquilo que Deus tem preparado para nós, a bondade de Deus, as promessas de Deus, elas continuam. E é nessas promessas maiores que nós devemos ter os nossos olhos fixados, amém? Às vezes a gente passa por uma grande decepção. Poxa vida, eu acreditava que Deus ia agir assim na minha vida, e Ele não agiu. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, firme os teus olhos nas maiores promessas de Deus. Voltando ao texto inicial, olha, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo, a serem ricos em fé e herdarem esse reino que Ele preparou para aqueles que o amam. Há um reino nos esperando. Há algo muito melhor do que qualquer outra coisa que nós pudéssemos experimentar aqui. E nós, preste bem atenção, se você entender o que eu vou falar agora, você vai entender toda a mensagem. Nós não podemos nos iludir achando que Deus vai sempre, porque às vezes Ele pode, mas nós não podemos achar que Ele sempre vai nos consolar e nos amparar neste mundo com coisas deste mundo. Pode ser que Ele faça? Pode. É bom quando Ele faz? É.
Então, por exemplo, você perdeu lá um emprego que você gostava. Pode ser que Deus te presenteie, te conforte, te console, te ampare, concedendo um outro emprego igual, ou até melhor. Pode ser? Pode. Pode ser que você tenha perdido um filho, ele não vai te compensar, mas pode ser que Deus te dê um outro filho, para que você seja confortado e o seu coração não seja mergulhado na tristeza por conta da perda daquele primeiro filho. Pode ser que Deus dê um outro filho? Pode. Deus pode dar um companheiro, uma companheira. Deus pode te restituir a saúde de algo que você tinha uma doença e Deus foi lá e curou e me restituiu a saúde. Pode ser? Pode. Agora, nós não podemos nos iludir de achar que Deus sempre vai nos confortar o coração, nos amparar em relação a anseios que nós temos deste mundo, com coisas deste mundo, porque às vezes não vai ser com isso que Deus vai nos confortar. Às vezes o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa alegria plena, ela vai se consolidar, nós vamos receber tudo isso, mas não neste mundo, não nessa vida, mas na vida que nos espera, no reino que nos espera, na promessa maior. Nós lemos durante a semana aqui na quarta-feira o trecho de Hebreus 11 sobre os heróis da fé. Aí diz lá no penúltimo verso, no 39, falando sobre aqueles homens e mulheres que foram profundamente usados por Deus e tiveram fé. Diz assim, que nenhum deles recebeu em vida aquilo que havia sido prometido. Davi foi rei. Davi foi um rei próspero. Ele acabou com todos os inimigos ao redor de Israel. Ele entregou o reino de bandeja para o filho dele Salomão, com todos os reinos ao redor pagando tributo. Por isso que Salomão ficou... Porque todo mundo em volta, todo ano, mandava lá uma fortuna de tributos e impostos para Salomão, porque o pai dele já tinha feito o trabalho. Então Davi era rico, Davi tinha prestígio, era temido, está lá na galeria da fé. Só que a palavra fala que ele não recebeu em vida o que havia sido prometido. Por quê? Porque o que havia sido prometido para ele era um reino, era uma bênção, era um usufruir da promessa de Deus, era algo vindouro. Nem no auge do seu reino Davi recebeu o que havia sido prometido, porque a promessa de Deus para ele era outra. Não era prata, não era ouro, não era fama, não era prestígio. Então nós não podemos nos iludir achando, Deus vai compensar sempre com coisas deste mundo, as nossas tristezas deste mundo, porque às vezes o nosso consolo não virá daí. As compensações verdadeiras, e aí sim eu posso chamar de compensação, aí sim vai ser compensação, elas nos aguardam na eternidade. Passa duas, por favor, Sara. Isso. Olha só o que Paulo fala em Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está sofrendo? Está triste? Está decepcionado? Está sem esperança? Está sem ânimo? Está moído? Está massacrado? Está no chão? Meu irmão, o que Deus tem para você não tem nem comparação com isso. Espere nas promessas do Senhor, não nessas compensações dessa vida, porque isso no fim das contas vai passar. Espere a verdadeira compensação do Senhor, porque essa sim é compensação e essa sim vale a pena. Pode voltar uma, por favor. Olha 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Melhor coisa que você puder pensar, não se compara com o que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. As verdadeiras promessas de Deus para mim e para você. E olha só que interessante, a gente leu aqui
Mente nenhuma imaginou, da metade para baixo, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. E a Bíblia é clara, e eu vou ler outros 2 versículos aqui, em destacar que é algo que Deus preparou. Foi preparado com carinho. Não é algo que assim, que não custou nada. Foi preparado, que Deus preparou. Nós tivemos, na semana passada, sábado passado, o jantar dos casais. Aí, o pastor Celso e a Damares cuidaram da parte de organizar o evento. Chefe Macambirá e a Roberta e o Harum chefiaram a cozinha. Teve a equipe da cozinha, Lucinei, Rosa, Tânia, Márcia e Neta. Teve o povo que ajudou aqui a preparar o salão. Teve todo um trabalho para fazer convites. Os irmãos chamaram pessoas. Foi um trabalho que foi preparado. As pessoas prepararam com o coração. Seria diferente se um milionário chegasse, por alguma coisa de errado que ele tenha feito na vida, e aí ele carrega uma culpa e ele pensa o seguinte: bom, eu vou doar um jantar para alguma instituição filantrópica, para algum grupo beneficente. Isso internamente, né? Ele nunca ia dizer isso, para me livrar das minhas cargas. E aí um belo dia ele chega lá na porta da igreja do Sumarezinho, pega e fala assim: olha, vocês, e faz uma doação aí, sei lá, 5, 6, 7 mil reais, fala assim: ó, vocês preparem aí um jantar. E ele vai embora. E aí a gente pega a grana, contrata a gente para arrumar o salão, contrata a gente para fazer o jantar, contrata a gente para servir, contrata a gente para isso, para aquilo. Profissionais que virão aqui motivados pelo dinheiro que foi pago. Isso é uma situação. A outra é: gente, vamos fazer um jantar aqui para as famílias, para os casais, vamos abençoá-los, vamos convidar pessoas que às vezes estão com casamentos prestes a se desfazer, vamos abençoar as vidas, e a gente vem e emprega o nosso esforço por amor. É diferente, não é? A Bíblia é clara em dizer que Deus, esse reino, Ele está preparando a cuidado, a carinho, a amor. Ele faz com dedicação. Diz João 14:2: na casa do meu pai há muitos aposentos, né? Muitos dormitórios, muitos quartos. Se não fosse assim, Jesus falando para os discípulos, né? Eu teria dito a vocês: mas eu vou preparar-lhes lugar antes de morrer. Olha, eu estou indo lá para a casa do meu pai, vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, meus irmãos, esse é um reino que Deus preparou para nós. Essa é a maior das promessas. Não vamos permitir que a nossa vida seja uma carga completa, um fardo completo, um poço de decepção. E aqui eu falo com o temor de Deus, me solidarizando com pessoas assim que vivem de fato uma situação terrível. Eu falo com o temor do Senhor. Talvez você viva de fato uma situação terrível. Eu não estou menosprezando a tua situação. Talvez eu não gostaria de estar no teu lugar. Agora, não faça da tua vida um mar de sofrimento, porque você tem promessas da parte de Deus, e você deve ter esperança em relação àquilo que te espera. Se eventualmente nessa viagem estão te servindo um amendoinzinho, um saquinho de amendoinzinho murcho, já vencido, ou nem saquinho de amendoim,
Se é isso que você tem hoje, não permita que isso te tire a esperança de que você vai completar a viagem e de que lá há coisas absolutamente sensacionais te esperando. A maior promessa de Deus, as maiores promessas de Deus. Então, em dias em que até algumas igrejas estão iludindo as pessoas, não, Deus vai te devolver, Deus isso, Ele tem que fazer, Ele tem que fazer aquilo outro, você vai receber em dobro, olha lá na Bíblia, olha lá a promessa para Jó, Ele deu tudo em dobro, tal. Creia que a tua promessa, ela permanece. Talvez não seja nada do que você espera, mas ela te aguarda, ela está lá. Se você amar a Deus, porque é o reino que Ele preparou para aqueles que o amam. Ame ao Senhor e você vai ser recompensado. Você vai ser devidamente recompensado. Amém? Vamos orar? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus eterno, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque, apesar, Senhor, de adversidades e decepções, nós não estamos desamparados. Obrigado porque nós temos a certeza do teu cuidado sobre a nossa vida. Há questões, Deus, que nós não entendemos, mas nós nos apegamos, Senhor, às tuas maiores promessas, aquelas que não podem ser preenchidas, Deus, com coisas deste mundo. Nós esperamos sim, nós aguardamos sim, e nós cremos no teu amor, que é o amor de Pai. Nós cremos, Senhor, nessa palavra que nos diz, Senhor, que são coisas que nós não podemos nem imaginar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.